Um minúsculo ponto de luz no céu, pouco mais do que uma mancha brilhante e tênue entre bilhões de estrelas da Via Láctea, de repente se torna objeto de fascinação mundial. No verão de 2025, astrônomos no Chile detectaram um visitante inesperado. 3. Um Atlas, o terceiro objeto interestelar já encontrado no Sistema Solar. No início, tudo indica ser um cometa comum, mas quanto mais os pesquisadores analisam, mais ele se revela um enigmático forasteiro. Alguns se maravilham, enquanto outros suspeitam de uma tecnossignatura, possível sinal de tecnologia extraterrestre. 3 Atlas seria apenas um corpo celeste em visita ao nosso sistema solar, ou poderia ser até uma nave espacial? O que vem a seguir é uma caçada científica inédita. Telescópios na Terra, em órbita e em outros planetas observam o recém-chegado. E quero vivenciar com vocês aqui a jornada de descobertas que a ciência tem feito desde o verão de 2025. Venham comigo desde as primeiras observações, passando por debates sobre alienígenas até a solução do mistério de 13 Atlas. O que os astrônomos acharam e quais observatórios participaram? Que tipo de objeto é o 13 Atlas? E será que podemos esperar ainda mais visitas interestelares no futuro? Vamos explicar tudo no Andreas no Espaço, documentários espaciais. O cartão de visitas geométrico do 13 Atlas, ao entrar no sistema solar interno, foi difícil de ser mais claro. Sua trajetória não era como as elipses fechadas de cometas, asteroides e planetas, mas sim uma hipérbole aberta de extrema excentricidade. Como uma flecha interestelar, o objeto avançou em um ângulo íngreme em relação à eclíptica, o plano das órbitas planetárias adentrando o nosso sistema solar. Astrônomos chamam de inclinação o ângulo com que um corpo orbita outro. A inclinação de 13 Atlas era muito alta. A velocidade com que o cometa cruzou rapidamente o espaço entre os gigantes gasosos era prova matemática de sua origem estrangeira. Esse corpo não nasceu aqui, mas era um visitante passageiro que desceu até nós das profundezas da Via Láctea para uma breve visita gravitacional. No final do verão e início do outono de 2025, o cometa acelerou dramaticamente, enquanto caía de forma imparável cada vez mais fundo no funil gravitacional do Sol. Mas a mecânica celeste reservava uma reviravolta perversa. Enquanto o 3-1 Atlas caía rapidamente em direção ao Sol, a Terra seguia em sua órbita de forma desfavorável. A geometria específica dessa aproximação fez com que o cometa, da perspectiva terrestre, continuasse a se mover cada vez mais para a linha direta de visão do nosso astro central. Isso levou ao seguinte cenário desfavorável para a observação a partir da Terra. No ponto de seu periélio, ou seja, a maior aproximação do Sol, e portanto no auge da fase de maior atividade do cometa, ele estava, do nosso ponto de vista, em conjunção com o Sol, o que significava silêncio total para telescópios baseados na Terra. O cometa era simplesmente ofuscado pelo brilho intenso do Sol. É comparável a um filme no cinema, quando uma pessoa alta se levanta no momento mais emocionante e bloqueia a sua visão. A astronomia moderna achou formas de contornar esse ponto cego. Uma rede de telescópios espaciais e sondas planetárias funcionou como uma extensão do braço da pesquisa terrestre. Já em setembro de 2025, a sonda Stereo-A da NASA, que orbita o Sol, apontou suas câmeras para o visitante. Até a SOHO, estacionada no ponto de Lagrange Lune, registrou com seu coronógrafo um brilho fraco ao lado da coroa solar ofuscante. Até o moderno satélite meteorológico GOES-19 confirmou a observação, rastreando objetos perto do Sol com seu telescópio solar. Ao mesmo tempo, surgiu uma oportunidade única no planeta vermelho. O rover marciano Perseverance interrompeu suas análises geológicas da poeira marciana para fotografar o cometa no céu de Marte com sua câmera de mastro, onde ele realmente era visível como uma tênue estrela com cauda. Ele foi apoiado da órbita pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter, cuja câmera High Resolution Imaging Science Experiment se voltou da superfície de Marte para o espaço. Essa colaboração no sistema solar garantiu que o fantasma celestial, apesar do brilho solar, nunca fosse totalmente perdido de vista.
A comunidade científica estava muito animada. Mas por quê? O que tornava o 13 Atlas tão especial? Estar no YouTube, criar e enviar vídeos é muito divertido. Mas, para ser sincero, também é estressante não saber se um vídeo terá bom ou mau desempenho antes de enviá-lo. O sucesso deste e de outros vídeos depende de vocês, então deixem um like e comentem. Assim o algoritmo percebe que tipo de fãs incríveis do espaço o meu canal tem. Eu ficaria muito feliz com isso. Juntos, podemos fazer este vídeo alcançar mais pessoas no YouTube e tornar os mistérios do espaço acessíveis a um público maior. Obrigado pelo apoio e paciência. Sem mais delongas, vamos continuar com o vídeo. A tensão e a empolgação dos cientistas eram justificadas, já que 13 Atlas se mostrou incomum muito antes do periélio. Quando o objeto estava a 450 milhões de quilômetros do Sol, o Observatório Espacial Swift soou o alarme. O Swift, especializado em explosões de raios gama, detectou com seu telescópio ultravioleta grandes quantidades de radicais hidroxila. Eles se formam quando a água evapora, ou seja, H2O. Os dados eram incomuns. O cometa estava perdendo cerca de 40 quilos de água por segundo. Era como uma mangueira de bombeiro aberta antes de o foco do incêndio Sol ser alcançado. Para cometas comuns, é normal ocorrer leve sublimação a essa distância, ou seja, perda de voláteis pela radiação solar. 13 Atlas funcionou como sistema de alta pressão. Pesquisadores suspeitam que poeira de gelo muito fina e pouco aderida foi liberada da superfície, sublimando rapidamente devido à grande área superficial, mesmo com pouca radiação solar. Ou seja, foi do sólido direto para o gasoso. Foi o primeiro sinal do visitante. Sou diferente de tudo o que conhecem. O que era uma anomalia no verão agravou-se entre outubro e dezembro de 2025, tornando-se um caso físico extremo. Cometas normalmente seguem uma lei de brilho que é proporcional à aproximação com o Sol, muitas vezes aumentando o brilho. Com a quarta potência da distância decrescente, o 3 em Atlas, por outro lado, quebrou essa lei de forma radical. Seu brilho disparou com uma potência de -7 a 8. Esse aumento lembrava o cometa C 2019 I4, que se desintegrou em condições parecidas. Imagens do Hubble de novembro de 2025 trouxeram alívio. O núcleo do 3 em Atlas estava intacto. Ao invés de um cometa desintegrado, passamos pelo chamado efeito panela de pressão. O calor do Sol penetrou nas camadas profundas do cometa, explodiu a crosta antiga e expôs reservatórios frescos e altamente voláteis, fazendo o cometa brilhar como uma tocha. Paralelamente, ocorreu uma espetacular mudança de cor. Na aproximação, 3.1 Atlas mantinha o tom avermelhado típico de objetos interestelares, indicativo de milhões de anos de intemperismo por moléculas orgânicas. Após a passagem pelo Sol, ele mudou para um azul elétrico. Motivo: a forte pressão de radiação solar praticamente eliminou a poeira do cometa, restando só emissão de gás puro. O intenso brilho azul vinha da fluorescência dos íons, principalmente monóxido de carbono e nitrogênio ionizados, que reemitiram a luz solar no espectro azul. Imagens do telescópio espacial Hubble mostraram cedo um casulo denso em forma de lágrima, feito de gás e poeira, ao redor do núcleo. Ao contrário de muitos cometas do nosso próprio sistema solar, que geralmente formam uma cauda uniforme, 3.1 Atlas apresenta uma anomalia rara e visualmente fascinante, uma anticauda ou cauda oposta bem definida, voltada para o Sol. Falamos disso depois. Sob a camada de gás brilhante está o núcleo sólido de 3, um Atlas com diâmetro estimado entre 440 metros e 5,6 quilômetros. Considerável para um visitante interestelar. A própria superfície parece extremamente inalterada, o que indica que o objeto passou bilhões de anos no profundo espaço interestelar sem ter sido exposto a calor significativo. Com a aproximação atual do Sol, tipos voláteis de gelo, provavelmente mistura de monóxido de carbono e água, sublimam explosivamente e arrastam poeira fresca. Isso causou o rápido aumento do brilho.
A rotação do núcleo a cada 15,5 horas, junto com a liberação de gases, causa a deformação em saca-rolhas dos jatos. Visualmente, o cometa parece menos um bloco sólido de rocha e mais um errante errático e cintilante, cujas variações de brilho são imprevisíveis. Novos reservatórios de material congelado na superfície irregular são expostos ao Sol e evaporam rapidamente. Além das mudanças de cor, brilho e aparência do cometa, outros fatores chamaram a atenção dos cientistas. As anomalias inevitavelmente geraram hipóteses especulativas. Na mídia, discutiu-se principalmente a hipótese alienígena do físico A. V. Loeb. Apresentaram 3 argumentos principais para a natureza artificial do cometa. O primeiro foi o inusitado jato solar do cometa. Desde cedo, observadores relataram uma cauda que aparentemente apontava para o Sol, interpretada por Loeb como um jato de frenagem. Análises mais aprofundadas, no entanto, revelaram que isso era, na verdade, um anticauda clássico. Trata-se de uma ilusão de ótica. Ela ocorre quando a Terra cruza o plano orbital do cometa e vemos partículas de poeira pesada de lado, parecendo apontar para o Sol pela perspectiva. O segundo argumento apresentado foi o balanço da anticauda. A oscilação observada no jato, com um período de 0,7 horas, levou a essa interpretação, mas, diferente de uma possível manobra de nave espacial, era apenas mais uma prova. O núcleo leva cerca de 15,5 horas para completar uma rotação em seu eixo. O 3-1 Atlas desviou milhares de quilômetros de sua rota calculada pelo Sistema Solar. Avey, Loeb e companhia pensaram que se tratava de uma manobra de aproximação ou de uma mudança de rota. Ao contrário do misterioso Oumuamua, que por ser asteroide não tinha coma visível, o 3-1 Atlas já trouxe explicação e efeito foguete. De acordo com a terceira lei de Newton, a intensa liberação de água e monóxido de carbono 2 gerou exatamente o impulso necessário para explicar a variação de curso observada. E, além disso, a aparente indestrutibilidade, apesar da enorme atividade do cometa, não era prova de uma nave espacial, mas sim de um núcleo notavelmente compacto e rico em gelo, que encolhia mais por erosão do que por colapso estrutural. Embora a hipótese de alienígenas estimulasse a imaginação, os dados confirmaram no fim um cenário natural, ainda que extremo. Além dessas 3 anomalias, o cometa tinha uma grande peculiaridade. Como era possível que ele ainda estivesse intacto, mesmo mostrando uma atividade tão intensa a uma grande distância do Sol e tendo seu brilho praticamente explodido? A análise espectroscópica do núcleo do cometa forneceu a resposta. 3. Um Atlas não era feito principalmente de gelo de água como outros cometas, mas tinha grande quantidade de supervoláteis, como monóxido de carbono e gelo de nitrogênio. Essas substâncias sublimam já em temperaturas extremamente baixas, longe do Sol, o que impulsionou a atividade precoce. O cometa não se despedaçou provavelmente por causa da alta resistência de sua matriz de poeira. O gás em evaporação não arrancou grandes pedaços, mas deixou uma crosta porosa e isolante que estabilizou o núcleo interno. Os súbitos surtos de brilho, portanto, não eram um sinal de decadência, mas sim enormes efeitos de válvula, nos quais a pressão de gás acumulada no interior irrompia de forma explosiva e expunha material fresco e altamente refletivo. A composição do cometa, portanto, explica todas as anomalias que surgiram até agora. O 3-1 Atlas não é uma nave alienígena. A curiosidade dos cientistas, então, voltou-se para outras perguntas. Eles queriam saber de onde o cometa veio e qual a sua idade. Perguntas difíceis de responder. A grande pergunta, qual a verdadeira origem da 3 Atlas? Cometas comuns geralmente são rastreados até a nuvem de Oort, de onde vieram. Ou seja, uma coleção esférica hipotética com bilhões a trilhões de pequenos corpos, que cercaria o Sistema Solar a cerca de 0,8 a 1,6 anos-luz de distância. No caso de corpos celestes interestelares, os astrônomos também querem rastrear de qual sistema estelar eles vieram. Mas aqui já tem uma má notícia de antemão.
13 Atlas pode ter sido expulso de seu sistema há bilhões de anos, dificultando que astrônomos rastreiem seu caminho de volta. Desde então, ele cruzou estrelas, foi desviado por marés galácticas e nuvens moleculares, atravessou braços espirais. Sua trajetória original foi completamente embaralhada. Mesmo que possamos medir sua trajetória e velocidade atuais com a maior precisão possível, isso pouco adianta para indicar um local exato de origem. As perguntas que restam são: de qual região da galáxia ele parece vir? E a que tipo de estrela pertencia àquela estrela em torno da qual 31 Atlas I orbitava? Para identificar a origem do cometa, astrônomos liderados por Matthew Hopkins, da Universidade de Oxford, usaram o modelo Ototahi-Oxford. Eles compararam a velocidade e a trajetória do 13 Atlas com simulações complexas, baseadas tanto nos mapas estelares abrangentes da missão Gaia, quanto em teorias sobre como corpos celestes são ejetados de sistemas planetários jovens. A análise trouxe um resultado surpreendente. O 13 Atlas provavelmente se originou do disco espesso da Via Láctea. Para entender, é preciso saber que nossa galáxia tem dois componentes básicos. O disco fino e achatado abriga o Sol, maioria das estrelas e nuvens de gás, sendo envolvido pelo disco espesso. Essa camada mais espessa se estende muito além do plano galáctico e abriga principalmente gerações de estrelas muito antigas. É exatamente aqui que 13 Atlas se encaixa perfeitamente. Porque sua velocidade extremamente alta e sua trajetória íngreme, que está quase perpendicular ao plano galáctico, são assinaturas típicas dessa região dinâmica. Com isso, o cometa se diferencia fundamentalmente de seus predecessores Oumuamua e Borisov, cujas órbitas mais rasas sugerem uma origem na fina e comum camada do disco galáctico. 3 e Atlas é um mensageiro de uma região mais quente e antiga da galáxia, ou, como disse um dos pesquisadores, de uma região da Via Láctea que nunca observamos assim de perto. O que isso representa para sua idade? Estrelas do disco espesso têm mais de 8 bilhões de anos. Se 13 Atlas surgiu em torno de uma dessas estrelas, pode ter idade similar. Ter mais anos nas costas do que o Sol, com quase 5 bilhões de anos? Alguns cientistas tentaram estimar a idade com base na velocidade medida. Para isso, eles analisaram vários conjuntos de dados do Gaia, um telescópio que classificou bilhões de estrelas da Via Láctea em populações conforme idade, massa, distância, velocidade e direção. Como já se sabia a velocidade e composição aproximada de 31 Atlas, foi possível associar o cometa a uma população de estrelas. O resultado, com 68% de probabilidade, a idade do cometa está entre 7,6 e 14 bilhões de anos. Em resumo, ele provavelmente é o cometa mais antigo já visto. O limite superior da estimativa se aproxima da idade da Via Láctea, por volta de 13,6 bilhões de anos. Se o cometa for tão antigo, teria sobrevivido a longos períodos cósmicos. As evidências da dinâmica gravitacional da Via Láctea e a enorme distância de dezenas de milhares ou talvez até centenas de milhares de anos-luz que o cometa talvez já tenha percorrido indicam claramente que 13 Atlas é muito antigo e antigo significa realmente antigo. Ele teve tempo para ficar mais rápido. Como já mencionei, um objeto pode passar por muitos pequenos estilingues gravitacionais em sua longa jornada pela galáxia. Cada estrela que passa por ele lhe dá impulso. Bilhões de anos de acúmulo explicam por que o cometa viaja tão rápido hoje. Objetos interestelares jovens, recém-expulsos de seu sistema, tendem a ser mais lentos, com velocidades entre 20 e 40 km por segundo. Borisov e Oumuamua estavam nessa faixa moderada. 13 Atlas com 58 km/s parece um veterano que já acumulou muito impulso. Se o cometa 13 Atlas for mais antigo que o Sistema Solar, surge uma questão crucial. Será que seus componentes voláteis conseguiram sobreviver por um período de tempo tão imenso? Embora o frio congelante do espaço interestelar conserve a matéria e impeça a evaporação, por outro lado, há bilhões de anos de radiação cósmica, além de encontros com supernovas, que normalmente atuam como fortes fatores de erosão. Nessas situações, espera-se que esses viajantes interestelares desenvolvam uma espécie de camada protetora, uma crosta.
Uma crosta onde substâncias voláteis evaporam, restando só compostos orgânicos resistentes e endurecidos pela radiação. Oumuamua provavelmente foi um exemplo desse cenário, pequeno, escuro e inativo. Provavelmente resto esgotado de antigo cometa. Já o 31 Atlas não se encaixa nesse perfil. A intensa atividade ao se aproximar do Sol em 2025 mostra que ainda havia muito gelo primordial em seu interior. Há várias teorias para explicar a abundância de substâncias voláteis. Talvez o objeto seja grande o bastante para que uma camada profunda de gelo interno tenha ficado protegida da radiação externa. Ele pode ter saído de seu sistema de origem tardiamente, quando sua estrela-mãe já era velha, ficando menos tempo exposto à erosão interestelar. Ele pode ter passado boa parte da vida na calma e densa camada da galáxia. Longe de estrelas quentes, ele nunca foi suficientemente aquecido para assar totalmente. Assim, preservou um reservatório de matéria primordial que só reviveu ao se aproximar de nós. Mais uma observação para encerrar. Cometas interestelares, por serem antigos e viajarem longe, podem espalhar matéria pela galáxia. Há a ideia de que esses objetos possam transportar moléculas orgânicas ou substâncias pré-bióticas entre estrelas, uma forma de panspermia natural em escala galáctica. Pré-biótico refere-se ao período anterior à biologia. Isso se refere a moléculas das quais a vida é composta, como aminoácidos ou outras moléculas. Naturalmente, as chances de um cometa atingir exatamente um planeta em formação e depositar sua semente pré-biótica são extremamente baixas. Alguns pesquisadores sugeriram que objetos interestelares podem ser capturados em discos protoplanetários, servindo como sementes ou fonte de material para planetas. No caso do 31 Atlas, por exemplo, analisou-se se cometas tão antigos poderiam conservar material das fases iniciais da galáxia e agora entregá-lo a nós. Ainda está no campo da hipótese. Não há indícios concretos de que cometas interestelares tragam vida ou química complexa de estrela em estrela. O simples fato de existirem objetos como o 31 Atlas, talvez mais antigos que muitos sistemas estelares que visitam, já estimula a imaginação. Eles testemunharam a formação da Via Láctea e viajam no tempo para revelar esse passado distante. 3 visitantes interestelares em 9 anos. Esse acúmulo foi mera coincidência ou encontros com corpos celestes desconhecidos são a regra? Eventos da última década indicam que vagabundos interestelares cruzam nosso sistema solar com mais frequência do que se pensava. Já após a descoberta de Oumuamua, em 2017 pesquisadores começaram a extrapolar quantos desses objetos, estatisticamente, deveriam estar presentes em nosso sistema solar, para encontrar ao menos um deles por acaso. As estimativas eram ousadas e suspeitava-se que muitos objetos desse tamanho circulavam dentro da órbita de Júpiter. Essas descobertas confirmam que a densidade de matéria interestelar em nossa galáxia não é insignificante. Com a entrada em operação de novas tecnologias como o Observatório Vera-Rubin, poderíamos, a partir de 2025, em 2026 haverá uma enxurrada de descobertas. Especialistas revisaram previsões. Em vez de um exótico raro, em breve poderemos registrar visitantes mensais. Se for confirmado que o sistema solar está repleto de objetos interestelares, isso marcaria a transição de uma pesquisa meramente curiosa para uma ciência sistemática. Uma taxa de descobertas maior traria grandes vantagens científicas, permitindo criar estatísticas confiáveis sobre a distribuição de tamanhos. Até agora, as descobertas abrangeram todo o espectro. Oumuamua era pequeno, Borisov médio e 13 Atlas provavelmente grande. Por outro lado, comparar muitos objetos mostraria se são quimicamente únicos ou seguem uma estrutura universal, caso encontremos vários. Composições químicas distintas revelam histórias de formação únicas. Nos sistemas planetários, assemelham-se às quantidades de água, dióxido de carbono e assinaturas orgânicas. Isso sugeriria um processo universal de formação de cometas, que ocorre quase da mesma forma em toda a galáxia, provavelmente além das linhas de gelo de cada estrela.
O maior sonho dos astrônomos, no entanto, continua sendo a visita direta de uma sonda espacial a um objeto desse tipo. Até agora, isso sempre falhou devido à física e ao fato de que foi descoberto tarde demais. Borisov e 31 Atlas eram rápidos demais para a propulsão atual, atingindo até 58 km/s. Mesmo a sonda solar Parker, que atinge velocidades recordes perto do Sol, seria inútil, pois perde o impulso ao se afastar. Mas é isso que uma sonda interceptadora faria. Agências espaciais já se preparam para o futuro. A Agência Espacial Europeia está planejando, com a missão Comet Interceptor para 2029, estacionar uma sonda no ponto de Lagrange L2 para esperar lá por um alvo adequado. Embora a missão seja destinada principalmente a um cometa da nossa própria nuvem de Oort, se por acaso surgir um objeto interestelar acessível, a sonda poderá ser redirecionada de forma flexível. Esse conceito de emboscada é modelo para futuras missões. Conceitos visionários, como o Projeto Lura, também investigam como, com manobras mais extremas, como uma passagem arriscada próxima ao Sol para ganhar velocidade, seria possível alcançar objetos ainda mais rápidos. A chave desses planos é o tempo de aviso prévio, onde o Observatório Vera Rubin atua. Se detectarmos visitantes interestelares anos antes com telescópios melhores, sondas em L1 ou L2 terão tempo para acelerar. Cientificamente falando, vivemos em uma era de ouro, na qual estamos prestes a deixar de admirar os segredos dessas sondas extrasolares apenas de longe e passar a decifrá-los diretamente no local. A história de 13 Atlas não estaria completa se não abordássemos dois aspectos fascinantes, os metais e o último encontro. Mesmo após ser identificado como cometa natural e descartar tecnologias extraterrestres, o visitante interestelar mantinha um enigma metálico. E sua jornada pelo nosso sistema solar ainda não terminou completamente no momento deste vídeo. Uma manobra final está por vir. Durante a investigação do 13 Atlas, cientistas notaram um detalhe surpreendente no espectro: níquel na coma do cometa. Metal muito resistente à corrosão, branco prateado, usado na produção de aço inoxidável e baterias para eletromobilidade. Com o Very Large Telescope no Chile, o Very Large Telescope foi detectado um sinal desse metal na forma de gás. Destaca-se a grande distância, cerca de 420 milhões de quilômetros do Sol. Vapores de níquel e ferro já haviam sido detectados em pequenas quantidades em alguns cometas, como o 21 Borisov e outros distantes no Sistema Solar. Ainda é incomum. Em Borisov, o níquel era fácil de identificar, mas o ferro não aparecia. A equipe do pesquisador espanhol Josep Trigo Rodrigues analisou essa descoberta em um contexto mais amplo. Eles compararam as composições do 31 Atlas com as dos condritos carbonáceos, meteoritos raros que costumam ter pequenas partículas de metal. O resultado da investigação deles havia semelhanças notáveis. Um indica que o 31 Atlas, em termos de material, se assemelha aos primeiros objetos do nosso sistema solar quanto aos componentes rochosos. E por que isso é importante? Pois isso sugere que esses grãos de metal poderiam agir como catalisadores e estimular reações químicas dentro do cometa. É aqui que entra o termo Fischer-Tropsch. Geralmente, é um método químico terrestre com catalisadores de ferro ou níquel. Metano e hidrogênio, em altas temperaturas, geram hidrocarbonetos e produzem combustível artificial. No contexto do 13 Atlas, não se trata tanto de o cometa produzir gasolina, mas sim de que metais reativos em seu interior poderiam ajudar a desencadear certos processos que liberam energia. O que já é algo extraordinário para um corpo celeste tão pequeno, pois reações químicas normalmente só ocorrem em asteroides maiores ou planetas anões. Os pesquisadores suspeitam que o cometa 13 Atlas funciona como um aquecedor químico. Ao se aproximar do Sol, o dióxido de carbono congelado derreteu e reagiu agressivamente com ferro e níquel sob alta pressão. Essa reação química liberou energia extra, fazendo com que o cometa se aquecesse de dentro para fora, muito mais do que apenas pela luz do Sol.
Os metais em seu interior agiram como um acelerador de combustão. Isso pode ter feito com que o cometa liberasse jatos de gás, e isso levaria ao criovulcanismo, exatamente o que foi observado. Os jatos do 31 Atlas eram tão intensos que pareciam vulcões de gelo. É possível que a combinação do calor do Sol e da energia química interna tenha criado grandes pressões, que depois se liberaram em forma de erupções explosivas. A comparação com corpos criovulcânicos, como Encélado, Saturno ou Tritão, Netuno, é inevitável. Lá, as energias internas vêm do atrito das marés ou decomposição radioativa. No 31 Atlas, a química pode ter feito o cometa parecer uma nave alienígena, levando o físico Avi Loeb ao engano. Essas ideias ainda são iniciais e precisam de mais estudos. Mas o fato é que o 31 Atlas é uma mistura fascinante de astroquímica e geofísica. Se a teoria dos cientistas estiver certa, isso indicaria que esse cometa não é comum, mas sim um planetoide ativo com processos criológicos próprios. De qualquer forma, as descobertas de metais comprovam que ele é rico em metais naturais, o que, por sua vez, exclui uma origem artificial. Naves espaciais não teriam tanta poeira metálica desnecessária, mas um cometa vindo dos restos de um planeta teria. Enquanto vocês assistem, 13 Atlas pode já estar chegando a Júpiter, o rei dos planetas. A forte gravidade do gigante gasoso vai acelerá-lo e desviar sua trajetória antes de sair do sistema solar para sempre. A verdadeira passagem dura pouco mais de 1 hora, um piscar de olhos em escala cósmica. A sonda Juno será o último posto avançado humano e fará uma despedida silenciosa ao visitante, algo realmente comovente. Recebemos de novo a visita de alguém de outro sistema estelar, mas tivemos que deixá-lo partir quase imediatamente. Esse é o destino de todos os cometas e asteroides interestelares. Eles entram no foco dos nossos telescópios por alguns meses ou talvez até por 1 ano, antes de desaparecerem novamente na escuridão. Mas esse adeus definitivo vale só para 31 Atlas pessoalmente. Com tecnologias como o Observatório Vera Rubin, estamos só começando. No futuro, provavelmente vamos detectar com muito mais frequência esses vagabundos que se perdem pelas vastidões da galáxia e acabam se aproximando de nós. Vivemos tempos muito empolgantes cientificamente. Vamos torcer para que essa era de descobertas nunca acabe e continue fornecendo bastante material para novos vídeos neste canal. Nesse sentido, desejo a vocês um feliz Ano Novo e atrasado, um Feliz Natal. Aproveitem o tempo com família e amigos. Andréas no espaço, desligando.